Dúvida? Não. Cultura. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei. Hoje a gente vai falar sobre o Wattpad e este submundo da literatura, mas antes disso, não esqueçam, sigam o Clube da Não Cultura no Instagram, no TikTok e na Twitch. E agora a gente também tá no YouTube, então pesquisa lá, Clube da Não Cultura, que vocês vão ver inclusive um vlog da gente na Bienal do Livro de São Paulo. Gente, todos os nossos links são colocados na bio do episódio, então você pode conferir, tá? E claro, não esquece de seguir a gente na sua plataforma de áudio favorita. Nós estamos no Spotify, na Amazon, na Apple Podcasts, onde você quiser, a gente está por aí, tá? E claro, não esquece de avaliar o clube com 5 estrelas de preferência. Dúvidas, sugestões e jobs, vocês já sabem que é no clubedanãocultura@gmail.com. Bom, hoje a gente vai falar então sobre o Wattpad, mas antes, né, da gente começar a entrar nos assuntos mais específicos dessa plataforma, é importante entender o que que ela é, né? Então, o Wattpad ele é um site e também um aplicativo onde alguns usuários podem se cadastrar e ler ou escrever, né, postar suas próprias publicações, como livros, contos, fanfics, né? Ou qualquer outro tipo de trabalho que envolva a arte do texto, né. Ela também permite que os usuários criem as capas das suas histórias, dos seus livros, e até mesmo trailers para as criações dos seus autores favoritos, então aqueles famosos book trailers também é possível fazer por lá. E além disso, ela tem um outro ponto bem interessante e positivo, né, de certa forma, que é a interação entre os leitores e os escritores, então o contato ali, é possível mandar mensagens, é possível comentar sobre as obras, avaliar sobre elas, e isso tudo faz ficar com que o autor tenha um contato maior com o seu leitor, né, do que em, sei lá, em outras plataformas tradicionais de publicação. E, a gente quis falar sobre o Wattpad porque ele tem se tornado, né, nos últimos anos aí, um grande precursor da literatura, principalmente jovem, né. Muitos autores têm sido descobertos ali dentro, e inclusive como é o caso da Anna Todd, que fez muito sucesso com After, não é mesmo, Camila? É, exatamente. A Anna Todd, ela publicou After, então, no Wattpad, né, que a gente aí traduzindo o nome do livro é Depois. E aí ela tinha, na verdade, 25 anos na época, né, Uhum. até que ela alcançou 1 bilhão de visualizações nessa fanfic, gente. Tipo, que loucura, sabe? Isso foi, claro, 1 ano e 4 meses depois, tá? Ela teve aí uma longa trajetória postando os capítulos e tal, mas mesmo assim, nesse, período, vamos dizer, relativamente curto, ela já teve os direitos comprados por uma editora de lá, que é Simon Schuster, que fez ela desembolsar um valor em torno de 6 dígitos, para transformar, então, o After e as outras 3 continuações no livro físico, né? Então, tirar os nomes dos personagens, que até então era uma fanfic baseada nos personagens de One Direction. Então, ela teve que dar nome a esses personagens, não podia usar, né? Os cantores, inclusive isso deu um certo BO na época, uma polêmicazinha assim, mas deu tudo certo. E aqui no Brasil ela foi lançada pela Paralela, né, que é um dos selos aí jovens da Companhia das Letras. Isso é interessante dizer que antes dela se tornar essa escritora de sucesso, ela era uma garçonete, né, ela vivia no Texas. Então, entre os momentos ali de descanso dela, intervalos do trabalho dela, ela escrevia, né. Tirando a parte de que a gente de tipo qualidades da história em si, que depois a gente vai entrar acho que um pouco nisso, mas, é importante ver como esse caso ele especifica bem que o Wattpad ele é uma baita de uma plataforma quando o assunto é de conhecer novos nomes, e o que acaba gerando também uma coisa do tipo assim, hã, todo mundo que tá ali, nem sempre é tão bom na escrita, mas de certa forma os números, a quantidade de acessos que tu tem, a quantidade de, interações, de engajamento e tudo mais, pode resultar num negócio muito bom, né. Ela foi, publicada por uma das maiores editoras que a gente tem lá fora, que é a Simon Schuster, como a Camila falou. Então, muitos autores são conhecidos por ali, né.
E aí eu queria saber, Camila, como você é escritora, o que você acha disso, dessa coisa do Wattpad como uma plataforma de conhecer novas caras, né? O Wattpad ele é uma forma deles de trazer esses novos autores de uma maneira mais acessível, né? Porque a gente não precisa comprar nada, a gente tem ali aquilo de forma gratuita e orgânica, né? Porque tu entra na plataforma, não só no Wattpad, mas outros que existem aí que também publicam fanfics, né? Cada uma vai tendo seu momento assim de ser mais famosinha, mas eu acho que o Wattpad ele se consolida pelos nomes que já saíram de lá e por esse alcance muito maior do que outras plataformas de histórias, né? Então é uma coisa assim, eu quero ler, eu quero descobrir novos autores, eu quero daqui a pouco ler uma história mais leve, enfim, tem como tu chegar no Wattpad e encontrar isso. Então, é uma facilidade para quem é autor. É uma coisa que eu, inclusive, como escritora, planejo também fazer em breve. Porque tem histórias, assim, que são mais de romance, mais clichês. Como eu falei, histórias, abre aspas, né? Simples. Então, a gente não tem, às vezes, uma história. Com muito aprofundamento, né? Exatamente. Claro, falando assim, fica parecendo ofensivo, mas também não é, sabe? É só uma questão assim. Sei lá, gente, talvez o conto da Aya não é. A Sim, Margaret Atwood não poderia ter publicado lá, sabe? Então, sim. histórias que sejam mais fáceis de ler, sabe? Uma coisa assim, eu quero aliviar minha mente, eu quero ter aquele espaço ali, como eu falei, de uma leitura muito mais acessível, né? Que eu consiga ler, sei lá, no ônibus, que eu consiga ler antes de dormir, que eu tenha a praticidade de ler no meu celular, no meu computador, enfim. Então, eu acho que é uma plataforma muito boa, muito legal, então, para os novos autores, autores nacionais também, porque eu acho que o pessoal tem também uma interação com os possíveis leitores, por isso que eu digo que é uma estratégia minha também futuramente, porque ali tu está publicando a tua história, tu está 100% online naquilo ali, então as pessoas estão te acompanhando quase que ao vivo, então assim, amanhã tem capítulo novo, eu vou ali voltar, vou ler o que a Camila escreveu, né, por exemplo, e nisso aquela pessoa vai te acompanhando. E dali ela vai para onde? Para tuas redes sociais. Se tu quiser publicar na Amazon, ela vai comprar de ti na Amazon. Aí tu fez tanto sucesso, uma editora vai te procurar e vai te publicar. Então, esse caminho assim que começa bem pequeno, bem sutil ali numa plataforma, né, com sei lá, mais de 1 milhão de histórias, pode fazer com que tu chegue em grandes editoras, por exemplo. Então, que foi o caso da Ana Todd. Então, assim, nem vamos entrar nas problemáticas e nas questões do livro, né, do After, que até falamos em outros episódios, mas sim sobre o alcance que ela teve através da plataforma, que com certeza é muito boa para os leitores e para os escritores, principalmente. Sim, e interessante que tu falou ali, por exemplo, sobre o negócio dos romances mais simples, histórias mais simples, né? Porque eu acho que isso também tem muito a ver com o público do Wattpad, né? Que é muito concentrado em adolescentes, jovem adultos, enfim. Então, as histórias acabam sendo mais simples nesse sentido para, eu acho que gerar uma identificação e a fidelização do público, né? Que é uma das coisas que a gente vê muito forte assim no Wattpad. Um autor, ele vai lá, ele publica a história dele e, claro, tem uma boa divulgação ali dentro, né? Uma questão de interação também. O autor, ele tem que interagir com as pessoas para que levar essas pessoas para a história dele e assim fidelizando esse público, né? Vendo quem é... Porque o Wattpad ele é formado por muitos jovens, então o que acontece? Daqui um pouco, e adolescente tem disso, né? Ele lê uma história e pensa assim, nossa, meus amigos vão gostar disso, aí eles vão indicar. Então tem essa coisa, que essa rede que vai se criando, né? Que é uma coisa que no consumo tradicional, né, como a editora, acaba não acontecendo muito. Até pela questão de acessibilidade, que nem tu falou. O Wattpad é uma plataforma que, assim, quem tem internet, e hoje em dia é muita gente que tem, né, a maioria das pessoas, basicamente, vai ali, acessa, ou baixa o aplicativo, enfim, e aí já tem acesso a um monte de histórias, né? E claro que ele tem, eu acho, se eu não me engano, ele tem versões que tu paga e tudo mais, mas não é grandes limitadoras, assim, né? Então, ah, é muito mais fácil para o adolescente que tá ali na escola falando, nossa, eu comecei a ler essa história e tal no Wattpad, tu vai gostar. E assim vai criando-se a rede fora e ali dentro também, porque aquelas pessoas vão comentar, vão avaliar a tua história. Inclusive tem essa questão muito forte, eu acho que o Wattpad ele é como se fosse uma grande obra aberta, né? A novela tem muito isso também, né? Você vai construindo a história e os leitores vão dizendo, ah, não, mas eu queria que tal coisa acontecesse, e os autores vão
né, guiando para aquilo ou não, né? Aí vai depender também do autor e do rumo que ele quer tomar na história dele. Mas tem essa tendência, né? Sim, Fevi. A gente já comentou isso outras vezes, né? Que uma coisa curiosa de tu ler um livro, né, publicado, que a gente que veio de uma fanfic, é que dá pra identificar, gente, que ele era uma fanfic, tá? Eu vou me explicar. Eu já fui escritora de fanfic. Taram, bota aquela musiquinha. Por quê? Porque eu vim lá da era do Orkut, assim, escrevia lá web novela ainda, depois fui pra fanfic, já passei por Wattpad, Eu por era assim. Spirit Fanfic, eu juro. Então, o que acontece, tá? Tu cria toda uma história na tua cabeça. Eu era adolescente, então, tipo, eu também não tinha ai, vou fazer uma escaleta, vou montar a minha história toda bonitinha. Eu escrevia meio a bangu, assim, tá? Eu planejava e tal, e ia escrevendo conforme aquelas ideias vinham vindo. Alerta, isso não é assim que se escreve, mas enfim, fechando esse alerta. O que acontece? Planejando ou não planejando, tu tem um rumo para tua história, tem um início, meio e um fim, mesmo que seja na tua cabeça. Só que a partir do momento que tu abre aquela história na plataforma e tu começa a escrever e teus leitores aparecem, gente, o autor começa a ser atingido por aqueles comentários. E isso tu percebe num livro. Mesmo que o livro seja editado, depois de publicado, fica aquela coisa assim, ó, isso era uma fanfic. Porque as coisas começam a acontecer, às vezes, sem pé nem cabeça. Tem coisa que, agora eu vou enfiar esse casal, fazer ele se acertar. Ou agora eu vou aumentar esse plot, eu vou botar mais capítulo, eu vou envolver esse fulano com essa Beltrano. Então, às vezes, as coisas começam a acontecer porque a gente tem intromissão dos leitores. Esse é o ponto. Assim como acontece com a novela. Peraí, no capítulo 50 e o fulano lá, protagonista, tá um flop. Tá, então mete, vamos enfiar uma outra trama aí pra ele. Porque tu tá mexendo diretamente com a tua audiência. Tu não tá recebendo um livro já impresso, publicado, e teus leitores vão ter que ler aquilo ali, ponto. É uma obra em aberto, que nem o Fevi falou. Então, qualquer momento aquilo pode ser alterado, o que eu já não sou tão a favor. Então, acho assim, uma dica para os leitores não, para os escritores e para mim mesma, né? Que é, assim, ó, publica, segue o teu fio, segue o teu planejamento e meio que, não vou usar a palavra ignorar, mas assim, tenta não te afetar pelos comentários dos leitores, sabe? E você, como leitor, pare para refletir. Será que eu ficar putinho porque o fulano não beijou a Beltrana ainda? É necessário? Tipo, uma coisa é tu ter reação, né, gente? Mas assim, parem de se meter, deixa a pessoa terminar a história. Eu acho Aqui eu que virei tem... escritora, fiquei louca. Eu amo. Mas eu acho interessante que assim, por exemplo, eu acho que tem tudo a ver com o psicológico dos personagens, entendeu? Um personagem que ele tem uma personalidade que foi apresentada durante toda a história e de repente ele faz uma coisa que não tem nada a ver por uma questão de intromissão de leitor, né, e audiência, aí eu acho complicado. É, Agora, se o autor vai desenhando uma história e daqui a pouco ele queria fazer e seguir por um caminho, os leitores falam assim, seria legal surgir por outro caminho, e aquilo faz sentido, eu não vejo problema do autor ter essa intromissão. Porque às vezes entra num lugar que ele nunca imaginou, né? E que tá, talvez seja sim. tão bom quanto. Mas é isso que nem tu falou, tem que fazer sentido, né? Tem que tá ligado com as personalidades dos personagens. Porque o que eu mais detesto é quando eu pego um livro e vou ler, e isso sendo pós-Wattpad, ou um livro normal que foi publicado em mídia tradicional, editora tradicional, é quando a história vai sendo guiada de uma forma que você vai entendendo aquele personagem e do nada ele faz um negócio que não tem nada a ver. Porque isso quebra totalmente o que você construiu dele, né? Então, acho que tem isso, né? Essa coisa de tipo, vamos arranjar um equilíbrio nisso daí. Mas, Porque fica, tipo, tu fazendo conforme a tua audiência, né? Então tu vai surfando naquela onda. E tem sim, ondas muito boas, como tu falou, né? Então, se daqui a sim, pouco um leitor soltou uma sugestão ali que faz total sentido, eu vou pegar isso pra mim, sabe? O problema é quando fica algo assim, eu estou fazendo para agradar a minha audiência. O que uhum, acontece? Tu tá ali online, publicando aquilo ali quase que ao vivo pra pessoa. E tu tá vendo que se tu publicar, vamos dizer, se eu botar uma cena de sexo agora, nesse próximo capítulo, todo mundo vai ler, todo mundo vai comentar. Isso é ruim, de certo modo, porque tu tá seguindo muito assim, eu vou fazer para ganhar esse engajamento. E isso vai afetando tua história. Então, isso que eu acho um ponto meio negativo das fanfics em si, sabe? Mas daqui a pouco uma sim. história que não é fanfic, não tem tanto esse lado, porque eu sinto que, assim, a fanfic faz as pessoas ficarem muito loucas, tá? Porque, assim, tu tá vendo teu ídolo ali, né, fantasiado naquela história ali. Então, isso faz com que as pessoas fiquem, tipo, espelhando
fantasias, fanfics, literalmente. Sim. Então, então é isso, sabe? Eu acho que é bem como tu falou, tem um equilíbrio. E quem tu falou, por exemplo, da cena de sexo, uma outra parte muito importante do Wattpad que a gente nota é a popularização do romance hot, né? É muito grande o número de romances hot no Wattpad. E aí, posteriormente, na Amazon, porque muitas histórias que são construídas ali vão depois para a Amazon de forma independente. E quando você abre os mais lidos do Kindle Unlimited, por exemplo, é uma chuva de hot, assim. E principalmente é o CEO e a Virgem, é o bebê não sei do que do melhor amigo. É cada coisa, eu juro. Gente. Então, isso tem muito do Wattpad. E aí entra uma outra questão, que aí é mais aprofundada e pode gerar outro episódio, que é, pelo fato de ter muitos jovens escrevendo no Wattpad e muitos adolescentes e jovens lendo no Wattpad e a popularização do hot, aí soma as duas coisas, vira uma escrita de sexo que não tem nada a ver com a realidade. E aí isso acaba, né, gerando outras questões ali na literatura do hot e que acaba mostrando por que é também uma parte tão inviabilizada, de certa forma, da literatura, né? Porque muitas vezes não é bem feita pela falta de experiência de quem está escrevendo, né? Então. É, exatamente. Tem muito assim também que acontece com essas plataformas de histórias online, né, de fanfics ou de até histórias originais, assim, 100%, é que vem muitas pessoas jovens, gente, tá? Então, assim, tem pessoas ali, sei lá, eu mesma escrevi, eu era muito jovem. Cara, tu nem Sim, transou 13, ainda. 14 anos, eu juro. Sim, tu nem transou ainda, sabe? E tu cria um ideal de sexo a partir de livros de romance que tu lê, que também já idealizam algo que às vezes não existe, a gente já falou sobre isso em outros episódios também. E começa, sei lá, viu em algum lugar, ouviu alguém dizer, e daí tu vai colocando aquelas cenas ali, e aí fica aquela. Bom, gera um monte de meme, né? Isso é o melhor de tudo. Porque, assim, são coisas que, na verdade, não vão existir na vida real. Assim como a gente, em After, tá? Que também já falamos. Aquelas, né? Já falamos de tudo aqui. Não, mas o After é uma situação, assim, tipo. Tu via em muitas cenas, tanto da relação do casal quanto do sexo, que eram coisas, assim, muito. Não vou dizer irreais, mas muito fakes, assim, sabe? Então tem um pouco a ver com a questão da Ana Torres estar escrevendo numa plataforma, dela ter aquela audiência online acompanhando ela, e de daqui a pouco ela ter escrito no momento da vida dela que, tipo, ela não poderia se aprofundar em outras questões, ela não poderia trazer isso de uma outra maneira. Porque ela tinha uma certa idade, uma outra vida, ela tinha um outro objetivo com aquilo, enfim, todas essas coisas. Então, isso acaba impactando na escrita dos autores por conta da gente ter leitores também jovens, que também não entendem necessariamente aquele universo, e aí querem muito aquilo, eles querem muito criar a fantasia de que tu vai ter um chefe super lindo, aos 25 anos de idade, tu vai ser super bem sucedido, ele vai ser um gostoso, e vai te comer em cima da mesa, gente. Desculpa o palavreado, mas eles criam uma fanfic assim. E Sim. aí surge lá na Amazon os mais vendidos. O CEO e não sei o quê. O CEO e blá blá blá. Gente, a vida real não é assim, tá? Eu vou dizer pra vocês. 50 Tons de Cinza, né, teve muito disso também. Era uma fanfic. E se eu não me engano, era do Sim. Wattpad. Então, né? Mas o que eu queria trazer é que a gente falou aqui disso. E aí, o papel das editoras, né? Quando se fala em Wattpad, em sucesso e tudo mais. Muitas editoras têm publicado histórias do Wattpad que bombaram muito, e aí, né, consecutivamente, os livros vão ser muito vendidos, o autor vai fazer muito sucesso. E a gente sabe que, assim, as editoras são empresas, né, que precisam ganhar dinheiro. Então, faz sentido eles darem atenção a isso também. Mas tem um ponto negativo, né, que é o quê? Muitas das histórias, assim, que inclusive são, às vezes, com uma escrita muito ruim, assim, tipo, ou com algo que não tem nada a ver, história sem pé nem cabeça, acaba tendo isso e usurpando um lugar que poderia ser de um escritor independente, de alguém que realmente tá ali para fazer um negócio sério, né? Não estou dizendo que pessoas do Wattpad não podem fazer coisas sérias, inclusive lá tem muitas histórias que são realmente bem escritas, são boas, que são autores que realmente se dedicam para aquela história, mas é aquilo, né? Também tem as outras pessoas, que são aquelas que só escrevem ali por passatempo, às vezes não sabe nem escrever direito, mas
talvez tenha uma boa ideia, porque às vezes tem isso, né? A pessoa tem uma boa ideia, mas ela não sabe como executar. E faz muito sucesso aquela ideia, mas a execução não é tão boa, mas também vende muito, aí as editoras compram, enfim. Então eu acho que tem essa coisa aqui que, claro, a gente não vai mudar o mundo das editoras falando disso, mas é importante trazer essa reflexão, né, também, de ter um olhar mais crítico quando você vai ver que certa história do Wattpad vai ser publicada por tal editora, assim. De certo ponto é positivo a gente saber que tem novos talentos sendo descobertos, né, mas também é uma baita reflexão, né, Fevi, porque, assim, pensa, tu tá há anos na estrada, pessoas, gente, que, assim, escrevem há muito tempo, tem mais de 40 anos, fazem uma literatura, assim, estudam, e tem uma literatura, né, contemporânea, assim, muito forte, uma escrita, assim, né, muito acima da média, e essas pessoas não são publicadas por grandes editoras, né, eu digo grandes no sentido de visibilidade, porque nós temos grandes editoras que não necessariamente, né, são, mais conhecidas, mas a questão é, essas editoras que todo mundo vai saber, assim, né, na ponta da língua, elas nem sempre procuram esses autores, tá? Elas estão atrás de pessoas que nem tu falou, que já tem uma certa fama na internet, que hoje em dia é o principal meio, vamos dizer assim, né? Ainda é. Eu acho que nos últimos tempos anda sendo, então, enfim. E aí, se essa história tá bombando, mas daqui a pouco ela não tem a mesma qualidade que outras histórias, bom, foda-se, eu vou publicar esse livro. Claro, né, gente, passa por um crivo editorial, existem pessoas, uma equipe por trás, o livro não vai ser necessariamente publicado assim, igual estava lá no Wattpad, mas Sim. vale muito essa reflexão. E não só no Wattpad, tá? Vale também a gente pensar o quanto vários autores têm seu livro de estreia com histórias bem, assim, bem medianas, tá? Uhum. E que eu fico muito feliz pelo sucesso deles e tal, mas a gente tem que refletir sobre essa, assim, ter criticidade, tá? Sim. Uhum. Tipo assim, pode comprar, pode amar, pode idolatrar, eu quero mais é que todos os autores nacionais sejam idolatrados. Mas também vamos ser críticos, tá? Vamos entender, sim, essa história tá boa, mas ela poderia ser melhor. Então, vou ver o segundo livro desse autor, por exemplo. Eu acho que hoje em dia, às vezes, principalmente adolescentes, tá? Eu já fui adolescente. Que bom que já passou essa fase, São kkkk. emocionados, né? Exato. O pessoal é muito emocionado, gente. Assim, ó. Ai, tem uma capa bonita. Ai, o casal sáfico. Ai, tem um triângulo amoroso. Ai, tem não sei o quê. Gente, é só isso e vocês já estão comprando, já estão amando, já estão idolatrando. Ah, pronto. Vamos lá, vamos ver se essa história é bem escrita. Vamos entender o quanto essa pessoa se dedicou para esse trabalho, para esse projeto, tá? Tem muita gente na internet, gente vendendo fórmulas que não existem. Atenção. Ah, o seu livro tem que começar assim para dar certo. Ah, publica no Wattpad que vai dar certo. Ai, como vender mais na Amazon. Tipo assim, não é assim que funciona, tá? Então, tudo bem você gostar de histórias que não são perfeitas, que não são maravilhosas. O Wattpad é muito bom, então, pra gente começar nesse universo, é muito bom para passar o tempo. É uma plataforma muito querida, mas eu acho que vale a gente pensar um pouco sobre o que a gente está consumindo, sobre como as editoras estão vendendo essas histórias. E tá tudo bem. Esse livro nacional, mas tudo bem a gente dar 2 estrelas, tá bom? Os autores Sim. não vão ficar chateados, tá? Eu prometo. Eu, assim. Se fosse comigo, eu ia ficar chateada, né? Mas como eu não sou, né, no cu dos outros, dói mais. Mas, Não, pelo menos alguém leu, né? Se deu 2 estrelas é porque leu. Tirou o isso, seu tempo pra ler. exatamente, Fevi. Então faz um sentido. Mas eu queria trazer 2 pontos positivos, assim, porque eu acho que a gente já falou também. Eu acho que talvez a gente tenha falado Ai, muito eu mal, macetei mas muito, gente, né? a gente gosta do Wattpad, eu gosto do Wattpad. Mas os pontos positivos que eu acho interessante trazer. É muito legal ser uma rede de conversa, de interação com pessoas que têm os mesmos gostos que você. Principalmente na adolescência, que é um lugar que às vezes que é uma fase que parece que às vezes que ninguém te entende, é uma forma de encontrar ali um caminho de você ter pessoas com assuntos diferentes, assuntos iguais, papos iguais, né, que vão estabelecer ali de certa forma uma conexão. E entre escritores e leitores isso é muito legal. Agora, segundo ponto positivo, que a gente falou ali do casal sáfico e tal, as histórias do Wattpad têm muito mais representatividade do que publicações tradicionais de editoras. Então, É verdade. isso é muito legal de ver, assim, que realmente, porque muita gente da nova geração tá escrevendo ali. E a nova geração é mais aberta para esses assuntos, traz mais sobre isso de forma, inclusive, mais natural e sensível, de certa forma. Então,
bem legal que isso acontece, assim, porque na minha adolescência essas coisas não aconteciam. Tipo, saía um livro a cada, sei lá, 3 anos e tu tinha que comemorar. E no Wattpad é uma história nova de enfim, com representatividade negra, com representatividade LGBT, QIAP+, com protagonistas femininas, enfim. Que antes a gente ficava tipo, ai, que legal, olha que inovador. E lá é tipo uma coisa por semana, uma história nova por semana nesse sentido. Então, isso é bem interessante também. E eu acho que abre portas para esses autores terem também, né, seu momento, sua visibilidade. Uhum. Porque essas pessoas estão ali na plataforma, estão publicando, às vezes também em outros meios, né, usam outros sites e tal. E essas pessoas vão ganhando uma visibilidade tão forte que as editoras trazem. E isso é muito bom. Então, além delas terem nos personagens, terem nas histórias, a gente tem pessoas diferentes, né, aparecendo. Então, a gente não tem as mesmas pessoas de sempre que a gente vê a vida toda. Então, isso é muito bom, muito positivo. Então, como qualquer coisa na vida, o Wattpad tem seus lados negativos, seus lados positivos. O importante é a gente ter equilíbrio quando a gente gosta de uma coisa, tá, gente? Mas só uma Sim. curiosidade antes do nosso Anota Essa, é que nós temos mais uma autora fanfiqueira que ganhou muito sucesso, que é a Cassandra Clare. Gente, eu não sabia disso, tô chocada. Sim, é verdade. Ela escrevia fanfics, assim. De Harry Potter, né? Harry Isso, ela Potter. escrevia, Uhum. baseada em Harry Potter. E aí ela conseguiu tanto sucesso, né? De novo, se consagrou na internet, nessa plataforma, que aí ela conseguiu ter uma maturidade, né? Se lançar como escritora, e aí lançou a saga Instrumentos Mortais, que aí virou o hype que é. E né, e seguiu aí a carreira dela. Então ela é uma pessoa também que começou assim, começou escrevendo talvez não tão bem, né? Mas é isso, é uma trajetória e é um meio muito bom, assim, para quem está começando como escritor e para quem quer ler de forma mais acessível também. Certo? Então vamos ao nosso quadro tão querido, onde a gente obriga você a gostar do que a gente gosta. Fevi, qual a sua indicação na Nota S? Gente, minha indicação da nota S não tem nada a ver com a história, com o tema do episódio, tá? Mas eu tava assistindo uma série que fazia muito tempo que eu tinha que assistir. E aí eu tinha começado uma vez, não tinha dado muito certo. Daí enfim, comecei a assistir. Aproveitei e pensei assim, vai ser agora ou nunca. Então eu comecei a assistir Succession na HBO Max, né? É uma série da HBO, né? Que conta a história da família Roy lá, hã, que tem o grande patriarca da família, o Logan, né? E ele controla, tipo, uma das maiores empresas de comunicação, entretenimento do mundo, assim, né? E a história, na verdade, nada mais é do que ele e os seus filhos ali, a família no geral, na verdade, querendo um puxar o tapete do outro para tentar assumir o controle dessa empresa e é um grande novelão, assim, mas é muito, muito legal de acompanhar, muito interessante. É muito bom ver rico se brigando por coisas, se dando mal, às vezes não se dando mal, mas é muito bom. E caso você vá assistir, já fica a dica aí de que, assim, duvido você gostar de um personagem, todos eles são detestáveis, mas é muito bom de acompanhar. A história é muito bem costurada, assim, enfim. Fica a dica aí pra quem gosta de tramas mais cabeça, né? Eu dei esse termo, mas na real é um pouco isso. E a tua indicação, Camis? Eu adorei essa série aí, já tá há muito tempo pra olhar também, mas vai ficando na fila. Bom, a minha indicação é uma grande farofa, como diz o Fevi, Amo. que é o primeiro livro da série Elementos, se eu não me engano, da Brittany Sherry, sei lá, que é O Ar que Ele Respira, tá? Um adendo antes de eu falar desse livro, tá? Essa autora, gente, ela é muito maravilhosa para escrever esses romances clichês, ela é muito, muito boa. Eu indico. Mas esse O Ar que Ele Respira é uma grande farofa, porque ele é, tipo, muito batido, assim. Ele tem umas coisas muito. Que isso, um filme. Então, ele é muito essa vibe, assim, o Wattpad, todo esse universo. Então, é um livro para passar o tempo, tu lê ele super rápido. Ele é bem divertido, assim, e dá para dar umas risadas de umas coisas meio nada a ver ali no meio, enfim. Então, é um livro bem legal, uma indicação. Geralmente, eu acho que eu li ele gratuito lá na assinatura do Kindle, então
Se você achar gratuito, vale a pena, tá? Essa é a minha indicação. Então é isso, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Episódio 17, até é estranho olhar pra trás e pensar que já gravamos tanta coisa. Mas, né? Mas, enfim, gente, lembrando novamente, nós estamos no YouTube agora, então se inscreva no nosso canal lá, ativa o sininho pra acompanhar quando tiver vídeo novo. A gente não tem uma programação, vai surgir vídeo quando a gente bem entender, mas o podcast certinho toda segunda, 12h06, na sua plataforma de áudio favorita, não esqueça. Sim, por favor, segue a gente lá no YouTube que vai ter resenhas em vídeo, a gente macetando os livros aqui, ó. Vocês vão poder ver nossas as expressões. Sim, idolatrando Então- também, né? Vai ter aclamação Às também. vezes aquela. Não, tô brincando, gente. Vai ter sim, tá? Vai ter coisa boa, vai ter tudo de bom. Continue nos acompanhando. Clube da Não Cultura. Beijos, até a próxima. Beijo, gente. Até semana que vem.